menos alocação naquelas que já subiram acima do preço teto. Faça o que a gente chama de aporte feijão com arroz aqui também. Perseguir o yield mais alto sem analisar a qualidade do resultado, negligenciar o acompanhamento trimestral e só ficar torcendo, vender em queda por emoção e usar os seus dividendos em vez de reinvesti-los. A maioria das pessoas que decide montar uma carteira de dividendos pela primeira vez comete o mesmo erro. Compra 30 ações diferentes, um pouquinho de cada uma, e depois de 3 meses olha para a tela achando que está diversificada, mas não consegue explicar o negócio de nenhuma das empresas que tem na carteira. Isso não é diversificação, isso é confusão com etiqueta de estratégia. Montar uma carteira de dividendos do zero não é sobre ter muitas ações, é sobre ter as ações certas, compradas ao preço certo e entendidas com profundidade suficiente para você não entrar em pânico na primeira queda. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou te falar do zero, a estrutura sugerida para uma primeira carteira de dividendos usando a nossa metodologia do AGF, com critérios claros, exemplos práticos e os erros mais comuns que você precisa evitar desde o começo. E essa é a série Começando do Zero com a AGF. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal antes de continuar, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas que precisam exatamente desse conteúdo. Então bora lá! Essa é provavelmente a primeira dúvida de quem está montando a carteira pela primeira vez. E a resposta que o AGF defende há anos é a mesma: depende. Depende do seu aporte mensal, depende se você já tem um dinheiro inicial para começar, e tudo isso vai ditar a quantidade de ações dentro da sua carteira. E sendo bem direta, aqui vai a minha sugestão. Se o seu aporte mensal está entre 300 e 500 reais, a recomendação é você começar com uma ou duas empresas. Se está entre 500 e 1.000 reais, de 3 a 5 empresas, que já é o intervalo interessante. Com 5.000 disponíveis, você já consegue diversificar entre 5 a 7 posições. E com 10.000 ou mais, uma carteira entre 7 e 12 empresas já é completamente viável e bem estruturada. Não existe um número mágico, mas existe uma lógica por trás disso. Carteira com empresas de menos concentra demais o risco em um único setor ou empresa e qualquer problema pontual pode afetar o todo de forma desproporcional. Carteira com empresas de mais, pelo menos no começo, vira uma armadilha. O problema de quem começa com 30 ações é que você vira um colecionador de papéis e não um investidor. Você não acompanha direito nenhuma das empresas, não lê os resultados com atenção, não entende o que está acontecendo quando a cotação cai e, no final, você acaba tomando decisões baseadas na emoção, não em análise. A concentração inteligente em poucas empresas bem estudadas é o que permite que você desenvolva convicção sobre o que tem na sua carteira. E convicção é o que te mantém investindo nos momentos difíceis que com certeza vão aparecer. Outra razão prática para você começar com poucas empresas é o efeito psicológico dos dividendos. Quando você tem uma carteira pequena e disciplinada, você vê os dividendos chegando. Você acompanha cada pagamento, você percebe o crescimento ao longo dos meses. Isso cria um reforço positivo que te mantém no jogo do longo prazo. Com 30 posições pequenas, os dividendos chegam em gotinhas tão minúsculas que você nem percebe, e aí vem o desânimo. E o desânimo, a frustração no mundo dos investimentos é tão perigoso quanto ficar parado. No episódio anterior aqui dessa série, a gente falou sobre o BEST, que são os 5 setores que o AGF usa como filtro para a carteira previdenciária. São eles: bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. E é exatamente sobre essa estrutura que a sua primeira carteira de dividendos deve ser construída. A lógica por trás disso é muito simples, mas também poderosa. Cada um desses setores tem uma dinâmica diferente, uma sensibilidade diferente a ciclos econômicos, taxa de juros, câmbio, etc. E quando você tem, por exemplo, uma empresa de cada setor na carteira, você não está dependendo de que tudo dê certo ao mesmo tempo. Bancos sofrem mais em momentos de crise de crédito. Energia e saneamento são mais resilientes porque a demanda pelo serviço não desaparece. Seguros têm uma dinâmica própria ligada ao índice combinado e ao resultado financeiro das reservas e também aos sinistros. Telecom tem receita recorrente por assinatura e resistência aos ciclos econômicos. Juntos, esses 5 setores formam uma carteira que distribuem bem os riscos sem diluir demais o seu foco.
Uma dúvida que aparece muito por aqui é: precisa ter os 5 setores desde o começo? E a resposta honesta é que não necessariamente, mas se você puder é o ideal. Se você está começando com um valor menor, concentre em 2 ou 3 setores que você conheça melhor e vá ampliando à medida que o patrimônio cresça e que o seu conhecimento também aumente. O importante é que cada empresa que entra na sua carteira seja por uma razão clara, baseada em análise, não por impulso ou por indicação de alguém cuja metodologia você não conhece. Falando em metodologia, os preços tetos de todas as empresas do BEST, lembrando que são empresas cujas receitas são corrigidas pela inflação, são calculados e atualizados periodicamente pelo time de research aqui do AGF, e você acessa tudo isso dentro do nosso app. O link está aqui embaixo na descrição, é gratuito para começar e vai ser fundamental para você aplicar tudo que a gente está discutindo aqui na prática. Bora continuar. Definir o seu valor de aporte mensal talvez seja o seu primeiro passo. O segundo é um pouco mais crítico, é decidir qual empresa de cada setor vai entrar na sua carteira. E aqui tem um critério que o AGF usa e que precisa ficar gravado aí na sua cabeça. Você só compra uma empresa se conseguir explicar o negócio dela em 3 frases simples. Isso não é exagero, é um filtro poderoso. Se você não consegue explicar o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro e por que ela é tão capaz de pagar dividendos de forma consistente, a verdade é que você não tem convicção suficiente para carregar esse ativo nos momentos mais difíceis. E os momentos difíceis, de novo, vão acontecer. A cotação vai cair, vai sair alguma notícia ruim, vai ter algum resultado ou outro que decepcione o mercado, e aí a sua única âncora vai ser justamente essa clareza de saber o porquê você comprou aquela empresa e por que o negócio continua sólido e com vantagens competitivas. Além da compreensão do negócio, os 3 critérios objetivos que você precisa verificar antes de qualquer compra são o histórico de dividendos, a sustentabilidade do resultado e também o preço teto. No histórico de dividendos, você quer ver a consistência ao longo de pelo menos 5 a 6 anos. Uma empresa que pagou dividendos em 2 dos últimos 5 não é uma pagadora recorrente de dividendos. É uma empresa que pagou dividendos em 2 anos, provavelmente por algum motivo não recorrente. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Já na sustentabilidade do resultado, você quer confirmar que o lucro que está gerando os dividendos não seja pontual, que não veio da venda de um ativo ou que, por exemplo, não dependeu de um evento meramente contábil. Você quer ver o lucro que vem da operação, que se repete trimestre após trimestre, que cresce de forma gradual e previsível ao longo dos anos. E aí você vai para o fluxo de caixa e confirma que os dividendos estão sendo pagos por um caixa real e não com alavancagem. E o preço teto, que é o limite que você deve respeitar na hora de comprar uma ação, para garantir um retorno mínimo aceitável, um dividend yield ao longo do tempo. Empresa boa comprada acima do preço teto ainda é uma boa empresa, mas a sua entrada foi a um preço caro e o retorno sobre o seu capital investido vai ser menor do que ele poderia ser sob a nossa metodologia. No longo prazo, a diferença entre você comprar consistentemente abaixo do preço teto e comprar sem esse critério é enorme, especialmente quando o efeito dos juros compostos começa a amplificar cada decisão que você tomou lá atrás. Bom, pessoal, chegou a hora então da gente ir para a prática, tá? E obviamente a gente vai usar aqui para te auxiliar o nosso app do AGF. Só para te explicar, tá? O app do AGF ele é uma grande Ferrari. Tudo que vocês precisarem aqui de dados brutos, históricos, projetivos, tratados ou não, tem aqui na plataforma. O que eu vou ensinar para vocês é uma forma prática, é a forma que eu mais gosto, que eu mais utilizo para fazer os filtros das empresas. Lembrando que a gente tem aqui dados de mais de 400 empresas listadas na bolsa, ok? Então, o primeiro passo é aqui, ó, clicar na aba Empresas, que vocês estão vendo aqui o mouse na tela aí para vocês, tá? Nessa aba de empresas, aqui também, ó, embaixo de investimentos, isso aqui é uma grande lista com simplesmente todas as empresas, sem absolutamente nenhum filtro aqui em cima.
Se você quiser ver assim para ter mais opções, você pode filtrar, tá vendo? Ó, tanto pelo dividendo projetivo, que é aquele que vai mostrar o futuro, e aqui a gente fala do ano de 2026, ok? Ou a média, que ela tende a ser um pouquinho mais conservadora, mas lembrando que a gente está olhando para um histórico, ela está olhando para o passado, para a fotografia do passado da média de 6 anos, ok? Então, a depender da ótica que você queira ter aqui, você vai usar ou projetivo ou médio, o que tiver a seu critério. Ao final eu vou dizer o que eu mais gosto de usar, tá? Aqui também a gente tem para você fazer um ranking, né? Ou seja, elencar essas empresas das mais interessantes para as menos interessantes, também a depender do seu critério, tá? Mas eu quero falar aqui especificamente dos filtros, ok? Porque aqui lembrando, o ser humano é complicado. Quanto mais opção você dá para pensar, mais confuso você fica, tá? Então aqui eu tô numa conta, obviamente que é uma conta aqui para o nosso uso, tá? Não representa a carteira de ninguém. Eu vou clicar aqui nos filtros, tá vendo? E o primeiro filtro que eu vou ativar é esse aqui, ó, onde investir Fórmula AGF, tá? Aqui a gente usa alguns critérios próprios da nossa estratégia e tem uma curadoria da equipe de análise, então não vai aparecer qualquer empresa aleatória aqui, porque lembrando, aqui não tem julgamento de valor, né? Aqui são todas as empresas ranqueadas única e exclusivamente pelos indicadores, né? Mas claro que tudo tem que ser colocado em perspectiva. Então, você colocando aqui, ó, tá vendo? Ó, ativando esse filtro do exibir somente dentro da estratégia, ok? É esse que eu ativei aqui. Lembrando que se você está começando a sua carteira, é esse que você tem que ativar. Caso você já tenha uma carteira bem definida, enfim, você está muito confortável com as empresas que você tem na carteira e você só quer ver as suas empresas, aí você ativa esse filtro aqui embaixo, que ela só vai mostrar as empresas da sua carteira, mas não é o caso aqui do nosso exemplo, tá? Segunda ativação que você vai fazer nos nossos filtros é aqui, ó, clicar em setores, todos os bests, tá? Então aqui muito em linha com o que a gente ensinou para vocês ao longo aqui dessa série, ok? A gente vai ser super conservador. E nos filtros avançados, não vou entrar nesse mérito, mas aqui você pode colocar alguns filtros como cotação, dívida líquida EBITDA, etc, tá? EV EBITDA, entre outros, que como o próprio nome sugere, são filtros mais avançados. E aí você vai clicar aqui em aplicar, ok? E aí aqui isso aqui vai te cuspir uma lista, lembrando, a depender do que você programar aqui, ok? Como eu gosto de ver. Não simplesmente pelo maior dividend yield, eu gosto de colocar pelo MDI mais próximo. O que é o MDI? Mapa do dividendo inteligente. É quem está mais próximo de pagar, tá vendo? E aí a gente vai ter essas bolinhas aqui, ó, MDI, tá vendo? Ele vai elencar da que estiver a mais próxima para o mais longe de você, da probabilidade de já ter um anúncio imediato desse dividendo. Voltando para aquela questão, né, do que usar, o DPA projetivo, que é o preço-teto projetivo, ou o preço-teto médio. Eu já dei um spoiler por aqui. O preço-teto médio, ele tende a ser mais conservador, ok? Então você vai olhar a foto do passado e você vai entender, levar como uma verdade aqui nas suas premissas de que, mesmo que a empresa não esteja na realidade dos últimos 6 anos, a tendência é que ela retorne à média. Então ela costuma ser um pouquinho mais permissiva, vamos dizer assim, e um pouquinho mais conservadora nesse sentido, principalmente porque a gente está falando aqui de empresas com bom e longo histórico, tá? Então eu vou colocar a média aqui, que ela é um pouquinho mais conservadora, e também deixei aqui pelo MDI mais próximo. Então aqui, ó, a gente já vai mostrando, ó, a primeira da lista, Taesa, tá com dividend yield médio aqui de 8,83%, ou seja, tá bem abaixo do preço-teto, tá próximo aqui de um anúncio, né, entre março, abril, finalzinho de março, início de abril, ela tende também a anunciar. A gente está num período agora que as empresas divulgam a mercado as suas propostas para a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que é quando nessa época, entre março e abril, são propostos os novos dividendos referentes ao ano do exercício que vai ser votado, tá bom? Inclusive, vote nas empresas em que você é sócio, já fizemos um conteúdo sobre isso também lá nas minhas redes, tá? E aqui, lembrando que o DPA médio, ele é mais permissivo, né? O preço-teto tende a ser um pouco mais largo, vamos dizer assim, e distante do preço de tela, porque ele usa o histórico. E como a gente sabe, a Taesa é uma empresa que tem um longo histórico, entrega entre 8% e 9% consistentemente ao longo dos anos, né? E claro, aí você vai medir, ter a sua sensibilidade
se você está confortável com esse nível de aporte ou não, lembrando que neste caso aqui, o critério do ranking é quem está mais próximo, provavelmente, de anunciar. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu vou mudar um critério aqui para vocês verem como o ranking ele se altera a depender dos resultados que você queira ver aqui, dos filtros que você coloque, tá? Vamos colocar o projetivo. O que é o ideal, tá, pessoal? Mundo ideal, e a gente teve esse mundo ideal até pouquíssimo tempo, segundo semestre de 2025. A grande maioria das empresas que nós investimos estavam abaixo, tanto de preço teto médio quanto de preço teto projetivo. Como as ações deram uma boa esticada nos últimos 3 meses, a gente começou a ficar um pouco mais criterioso. Quando a gente fica um pouco mais criterioso, a gente começa a usar um pouquinho mais o preço teto projetivo. Por quê? Ele dá um pouquinho de visibilidade para a gente dos movimentos táticos de curto prazo. Okay? O que eu quero dizer com isso? Para a gente monitorar aquelas que, mesmo em um ano difícil ou que o preço já tenha subido um pouco, ainda conseguem entregar acima dos 6% da nossa estratégia, tá? Então, de novo, coloquei aqui DPA projetivo dessa vez ao invés da média, o ranking pelo MDI mais próximo, que são as próximas candidatas a anunciarem dividendos, ok? Então, a gente mudou aqui, teve uma inversão um pouquinho da lista, então apareceu Itaú, Taesa, Semig, Copasa. E aqui, ó, vocês conseguem ver quais estão abaixo do projetivo, tá vendo? Ó, vai estar um tiquezinho verde. Aqui tem MDI próximo e aqui tem o DI projetivo também abaixo, ó. Aqui tá aportável, tá aportável. Aqui, ó, tá vendo, ó, pelo DI projetivo já são próximas a anunciar dividendos, mas já estão acima de DI projetivo. Puxa, Lu, mas aí eu vou ter que ficar mudando de médio para projetivo, projetivo para médio? Não necessariamente. O que a gente pode fazer aqui? Aqui tem só uma lista para você dar aquela batidinha de olho e conseguir comparar. Mas você pode também expandir para você já olhar com mais profundidade os nossos indicadores aqui na tela. Então você consegue comparar aqui ao menos 8 empresas de uma vez, você pode rolar, enfim, e dá para você comparar na mesma tela os dados, quais que estão com mais margem de segurança, de novo, né, aquilo que eu falei que é muito importante, próximo anúncio do MDI e tudo mais. E aí você pode aqui resumir ou expandir e fazer as comparações necessárias. Eu mudei aqui para DPA projetivo, maior dividend yield, só para a gente gerar uma lista diferente aqui, para vocês verem que a depender dos parâmetros que vocês quiserem usar, lembrando, quer ser um pouquinho mais permissivo, você está começando, não precisa ser tão criterioso assim, o importante é você ter o hábito, usa o preço teto médio. Quer ser um pouquinho mais criterioso, acho que o mercado está um pouquinho caro e tudo mais, usa o DPA projetivo porque ele vai ser um farol de curto prazo um pouco mais eficiente do que o DPA médio, ok? Aí aqui eu fiz o ranking também pelo maior dividend yield. Então aqui a gente tem uma lista também de empresas conhecidas, dificilmente aqui, como está ativado aquele filtro da fórmula GF, dificilmente vocês vão ver empresa de segunda ou terceira linha aqui, são mais blue chips e tudo mais, empresas cujos nomes vocês já estão familiarizados, tá? E a gente prefere assim, para ser um pouquinho mais conservador e de fato entregar um bom trabalho, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a BB Seguridade, que eu sei que é uma das mais investidas aqui também da nossa plataforma. Caso você não esteja ainda suficientemente contente com os poucos dados que tem naquela tela, que é só para você bater o olho e entender quais são as empresas da lista, você pode ainda clicar no nome, como eu fiz aqui, e você vai direto para a tela que se chama Raio-X. E aqui sim, você tem o diagnóstico completo, tudo sobre essa empresa, para você aí sim fazer aquele trabalho de mergulho na empresa que você quer investir, tá? Então aqui a gente tem a parte de gráficos, tem também o histórico de notícias, então tudo que for de fato relevante ou coisas importantes da nossa aba de notícias vai estar concatenada aqui, tá bom? Você pode navegar tanto por esse menu de cima, aqui a gente já tem de novo um resumo, e olha só que interessante, a BB Seguridade é uma das que está tanto abaixo de preço teto médio quanto abaixo de preço teto projetivo, tá bom? Aqui, ó, tem os próximos anúncios de dividendo, quais são os próximos eventos já confirmados, o histórico por efeitos de caixa, então quanto a empresa efetivamente pagou nos respectivos exercícios, tanto em tabela quanto também em gráfico, a análise mais recente do nosso analista Pedro Gaudi, todos os indicadores aqui para vocês mergulharem, tá? De resultado, de múltiplos, de aluguel de ações, as informações sobre as empresas, então quem é a administração,
quem são os controladores, quais foram os últimos fatos relevantes e aqui também um resumo executivo sobre o que a empresa faz. Lembra que a gente comentou que é muito importante a gente conseguir definir como a empresa ganha dinheiro em 3 frases muito simples? Então aqui vocês vão encontrar um parágrafo sobre essas empresas, tá? Aqui tem também alguns termômetros, ó, então é a terceira mais investida do EGF, tem alguns dados aqui cadastrais. Lembrando que isso aqui é caso você queira se aprofundar na sua análise, o que a gente recomenda bastante, tá vendo? Ó, quando eu disse que é uma Ferrari, você começa do filtro mais básico e aí você vai aprofundando para você estudar, tá vendo? Aqui são todas as bonificações e eventos, o histórico completo de proventos, né? Então, para quem é nerd e para quem gosta de planilha e tudo mais, você consegue copiar esses dados, enfim, trabalhar com os dados brutos históricos aí da empresa, tá bom? Tem agenda completa, enfim, super completo para você tomar a sua decisão, não baseado em diquinha, não porque alguém do AGF está comprando ou vendendo, não, mas por convicção própria. Quando a gente ensina a pescar, ao invés de dar o peixe lá, além de pescado, temperado e cozido para você, né, as chances de você tomar boas decisões é mais difícil no início. É um pouquinho mais, mas depois vira uma atividade tão gostosa, pessoal, acompanhar as empresas, né? Quando você descobre que receber juros é muito melhor do que você pagar juros para o banco, a sua vida vai mudar, tá? Então, aproveite, mergulhe aqui no app, faz esse exercício, que eu te garanto que assim que você pegar o jeito, em poucos minutos, você já vai conseguir tomar uma decisão super bem fundamentada aqui, tanto em dados, quanto também nos nossos preços teto projetivo ou preço teto médio. E lembrando, né, pessoal, essa ferramenta foi feita para quem gosta de estudar, para quem quer mergulhar nas suas empresas, mas a gente não deixa você completamente sozinho. A gente tem também a nossa aba educacional, com vários treinamentos aqui do iniciante ao avançado, e tem também a nossa comunidade que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem o nosso canal de dúvidas, o de negociação, em que aqui aparece, se você colocar o filtro Equipe AGF, vai aparecer inclusive as últimas atualizações aqui do que o pessoal do AGF está fazendo. Tem a aba de investimentos, que o pessoal troca ideia, tem aqui também as abas dos rankings, que são prontos, são fabricados pela nossa inteligência aqui do app, né? Então a gente tem o ranking das mais investidas, das mais mencionadas ultimamente por aqui. Tem as análises também, como eu já comentei, da nossa casa de análise. Então esse último relatório, inclusive, Best of the Best, está sensacional, que é um compilado aí da última temporada de balanços. E os insights, que são também da equipe AGF e outros contribuidores sênior, que sempre postam aqui artigos muito pertinentes. Não contente ainda? A gente tem também a nossa ferramenta de recomendação de carteira. Essa daqui, obviamente, é para quem já tem alguma coisa na carteira, quer fazer alguma correção, né? Tá meio perdido, já tem algumas compras, mas quer ali um direcionamento, né? Então aqui tem as nossas premissas. A ideia aqui é maximizar o dividend yield projetivo da sua carteira com segurança. Ela limita o número de empresas na carteira, a exposição a 20% por ativo e 10% apenas para ativos que estão fora do BEST, ok? Então a gente aqui foi super conservador e também dá preferência para a nossa carteira recomendada do mês. Então as empresas que estão lá vão ter preferência também aqui pela análise que nós fazemos pela nossa inteligência aqui do app AGF, tá bom? Tem também, por fim, mas não menos importante, essa ferramenta aqui super legal, ó, que é a mais simples de todas e é uma que eu gosto bastante também, que é assim, Lu, ok, eu entendi que isso aqui é uma Ferrari, dá para eu estudar, dá para eu tomar as minhas próprias decisões, mas eu queria a opinião do AGF. Qual seria o meu aporte ideal agora? Então você vai colocar aqui quanto você tem para investir, vamos colocar R$500, confirma, e aqui o nosso jacarezinho vai dar para você a resposta de qual seria a nossa sugestão, tá bom? Quantas você poderia comprar, qual que é o projetivo, lembrando que isso aqui é uma ferramenta baseada no projetivo, tá bom? E aqui um resuminho sobre a empresa, tá bom? Lembrando que obviamente não é uma recomendação, você não precisa fazer isso amanhã, mas é uma ideia de aporte caso você não tem um critério de desempate ou se você quer uma ajudinha aí para os primeiros passos, tá bom? Então essa ferramenta já dá os primeiros passos para você. Depois de você definir quais empresas que vão entrar na sua carteira, a próxima pergunta é quanto colocar em cada uma delas. E aqui existe um debate que aparece o tempo todo sobre o peso máximo por ativo. Algumas metodologias estabelecem um teto rígido de 10, 15 ou 20% por empresa. O AGF tem uma visão um pouco diferente.
Para nós, o que realmente importa são as quantidades de ações que você tem ou vai adquirir ao longo do tempo. É claro que para uma primeira carteira, a recomendação é que você comece distribuindo os aportes de forma relativamente equilibrada entre as empresas que você escolheu, sem se prender demais a percentuais exatos. O que importa mais do que o peso inicial de cada posição é a qualidade da empresa e se o preço está abaixo do preço teto no momento em que você está comprando. Com o tempo, à medida que você vai aportando todos os meses, o próprio fluxo dos seus aportes vai naturalmente reequilibrando a sua carteira, porque a sua tendência é ir alocando nas empresas que estão abaixo do preço teto e menos alocação naquelas que já subiram acima do preço teto. Agora, uma coisa é importante dizer com clareza. Se uma empresa começa a representar 30%, 35% da sua carteira porque você comprou bastante naquele setor enquanto a cotação caiu, e isso começar a te deixar desconfortável, o que geralmente a gente faz aqui é o rebalanceamento natural ao parar de aportar nessas empresas e também aportar em outras empresas que continuem abaixo do preço teto. O critério de rebalanceamento que a AGF pratica é o mais simples e o mais eficiente na nossa opinião. Você não vende o que subiu simplesmente porque subiu para comprar o que caiu. Porque isso pode, além de gerar custos de impostos, você pode estar vendendo muito provavelmente uma empresa que subiu porque ela é boa. Ou seja, isso é contra a lógica do longo prazo. O que você faz é direcionar os novos aportes para as empresas que estão mais abaixo do preço teto, aumentando naturalmente o peso delas ao longo do tempo, enquanto o peso das que subiram vão sendo diluídos progressivamente. É um rebalanceamento passivo por fluxo de aporte, não por venda de ativos. Claro que vender um ativo não está longe de ser um pecado, mas vale a sua avaliação nesse caso. A gente prefere fazer o rebalanceamento através de novas compras. Além do erro da diversificação excessiva, ou seja, da pulverização, que a gente já mencionou lá no começo, existem outros padrões que aparecem repetidamente em quem está montando a primeira carteira de dividendos. E vale a pena a gente nomeá-los aqui para que você consiga se blindar antes de cometê-los. O primeiro é perseguir o dividend yield mais alto do mercado. Quando alguém está começando, existe uma atração natural por empresas com yield de 14%, 15%, 18% ao ano. O raciocínio parece lógico, né? Quanto maior o yield, mais rápido a carteira vai crescer. O problema é que o yield muito alto frequentemente sinaliza ou algum problema estrutural no negócio, ou uma cotação que caiu por razões fundamentadas, ou ainda algum dividendo extraordinário que não vai se repetir. Empresa boa, empresa sólida, com um histórico longo de dividendo consistente, geralmente paga entre 6% a 8% ao ano com consistência. Mais do que esse patamar, costuma ser exceção e não uma regra, tá? E exceções merecem investigação mais aprofundada antes de você fazer um aporte. O segundo erro é montar a carteira e depois nunca mais olhar para ela. Estratégia de longo prazo não significa estratégia de negligência, comprar e largar. Você precisa acompanhar os resultados trimestrais das empresas que você tem na carteira, verificar se o dividend yield continua dentro do intervalo esperado, checar se o preço teto mudou com base nos novos dados de resultado, avaliar se a tese de investimento que te fez comprar aquela empresa ainda se sustenta. Não é um trabalho exaustivo, não precisa tomar horas do seu tempo por semana, mas precisa ser feito com alguma regularidade, sim. O terceiro erro, e talvez o mais custoso emocionalmente, é vender em queda. Quando você monta uma carteira com empresas sólidas dentro do Best e o mercado cai, a sua carteira obviamente vai junto, pelo menos no curto prazo. Isso não significa que o negócio ficou ruim da noite para o dia. Significa que o mercado está com medo. E o medo do mercado é, historicamente, a melhor oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Quem vendeu bons ativos em março de 2020, no fundo da crise do Covid, e quem comprou naquele momento, tiveram experiências completamente diferentes nos anos que se seguiram. A diferença entre eles não foi sorte, foi convicção baseada em análise e um pouco de coragem também. O quarto erro é não reinvestir os seus dividendos. Isso parece óbvio, mas na prática é muito fácil cair na tentação de usar os dividendos que caem na sua conta para alguma coisa no dia a dia, especialmente quando você estiver no começo, quando os valores são pequenos e a percepção de que aquele dinheiro vai fazer diferença reinvestido ainda não é imediata para você.
Bom, essa pergunta aparece em quase toda a conversa quando a gente está falando sobre primeiras carteiras. E a nossa resposta, via de regra, é quase sempre a mesma. Qualquer valor, desde que seja consistente. Não existe um valor mínimo para você começar. Existe compromisso mínimo de manter o aporte todos os meses. E como a gente já falou no começo desse episódio, o aporte mensal é o que define a estrutura da sua carteira. Com 300 a 500 reais por mês, você começa ali, na nossa opinião, com 1 ou 2 empresas. Com 500 a 1.000 reais, você já começa a distribuir entre 3 e 5. Com 5 mil, já vai ampliando para 5 a 7. Com 10 mil de aporte mensal, você já tem condições de montar uma carteira completa dentro do Best. O valor ele não vai definir se você vai chegar lá ou não. Ele define em qual velocidade e com quantas empresas você começa na sua jornada. Com 300 reais por mês distribuídos entre 2 empresas do Best, você vai ter 150 por empresa para aportar a cada mês. Parece pouco e no curto prazo, de fato, é mesmo. Mas em 5 anos, com o reinvestimento dos dividendos e aportes mensais disciplinados, essa carteira já tem uma massa crítica que começa a fazer o efeito do juro composto trabalhar de forma mais perceptível. O que você precisa entender é que o começo de uma carteira de dividendos é a parte mais lenta e, ao mesmo tempo, é a mais importante. É quando você estabelece os seus hábitos, quando você aprende a ler os resultados das empresas, quando você desenvolve a sua convicção que vai te sustentar nos seus momentos de turbulência. Então, recapitulando, pessoal, o que a gente cobriu por aqui hoje. Defina o seu aporte mensal primeiro, porque é ele que vai ditar quantas empresas fazem sentido na sua carteira agora. Isso porque eu estou considerando que você já tem uma reserva de emergência por aí separada, tá bom? Use o Best como a sua estrutura principal, uma empresa de cada setor para você distribuir os riscos de forma mais inteligente. Escolha empresas que você consiga explicar em 3 frases, um histórico de dividendo consistente e resultado sustentado pelo fluxo de caixa. Compre sempre abaixo do preço teto e reinvista todos os seus dividendos sempre, sem exceção. Faça o que a gente chama de aporte feijão com arroz. E claro, evite os 4 erros que a gente discutiu aqui também. Perseguir o yield mais alto sem analisar a qualidade do resultado, negligenciar o acompanhamento trimestral e só ficar torcendo, vender em queda por emoção e usar os seus dividendos em vez de reinvesti-los. Esses 4 erros sozinhos são responsáveis pela grande maioria das experiências frustrantes com dividendos no longo prazo. E agora você já sabe quais são. No próximo episódio da nossa série, a gente vai falar sobre o que fazer quando a bolsa cai, que é o tema que mais paralisa quem está começando e que, quando você entende corretamente, passa a ser um dos momentos mais interessantes para quem está construindo uma carteira de dividendos. Então, é só você ativar o nosso sininho aqui para não perder e não esqueça também de baixar o app do AGF, o link está aqui embaixo na descrição, e lá você encontra os ativos que nós mostramos aqui, o histórico de dividendos, uma carteira recomendada pela nossa equipe e as ferramentas que transformam tudo o que você aprendeu aqui em decisão prática de alocação. E para você que já tem uma carteira de dividendos montada e consolidada, se você pudesse voltar no começo e dar um único conselho para quem está montando a primeira carteira agora, o que você diria? Deixa aqui nos comentários pra gente e esse conselho pode ser exatamente o que alguém que está começando precisa ler hoje. Até o próximo vídeo. Olá, aqui é a Luíse Barsi, filha do Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você já pensou em ensinar o seu filho a investir antes mesmo dele saber o que é dinheiro? Foi exatamente isso que o meu pai fez comigo. E foi o maior presente que ele poderia ter me dado. Não foi carro, não foi herança, foi conhecimento, ou seja, foi liberdade. E agora eu quero te mostrar como você pode fazer o mesmo sem você ser um bilionário.